Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10, as 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos. Não tá fácil vir aqui todos os dias fazer vídeos com as notícias que a gente tem visto. Pouco antes de entrar para gravar esse vídeo, eu vi a famigerada foto do Diego ontem com Paulo Guerreiro, ele mesmo. Parece que a gente está vivendo 2017 outra vez, 2018 outra vez, 2016 que o Flamengo comemorava sexto lugar. Aliás, sexto lugar que está bem distante do que estamos hoje, teremos que comemorar novamente, se voltar. Bom, temos 10 notícias, a gente precisa fazer o vídeo seguir. Primeira notícia... deixa eu fazer o pedido antes. Deixa seu like, vai, se inscreve no canal. Ontem eu usei uma palavra no título e o vídeo não foi entregue por causa dessa palavra, uma palavra mais agressiva um pouquinho, e acabou que o algoritmo não entregou, então deixa seu like, comenta, compartilha aí no seu grupo de amigos, que aí faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Você está me ajudando bastante se você fizer isso. Primeira notícia, vim pelo Flamengo, foi isso que o Everton Cebolinha disse. O repórter perguntou, você veio pensando em, de repente, ainda ter vaga na seleção brasileira? Ele falou, não, seleção brasileira, se me convocarem, ok, é consequência, mas ele foi assertivo e claro, num espírito muito diferente desses jogadores que estão aí, falou o que a gente queria ouvir de fato, e eu senti muita naturalidade dele, não achei que foi media training, não foi nada. Foi um cara que entende bem onde ele está chegando, que disse, não, eu vim pelo Flamengo, se fosse outro clube, se fosse um clube menor, de menos expressão, um clube grande, mas com a expressão menor do que o Flamengo, eu não iria. Eu vim porque eu sei o tamanho desse clube e não tem nada a ver com a seleção brasileira, achei muito genuíno. Segunda notícia, então ponto aí pro Everton Cebolinha, ele que só pode estrear dia 20 de julho. Segunda notícia, ontem o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo de 2013 até 2018, que o cara que comandou a reestruturação financeira do clube deu nota 0, foi a um podcast, e aí perguntado que nota ele dava para alguns membros da diretoria, ele deu nota 0 para Landim, deu nota 0 também para o BAP. O Bandeira não se absteve de dar nenhuma opinião ruim, não ficou passando pano para ninguém, deu nota 0, falou que a gestão do Flamengo agora é temerária do ponto de vista financeiro, falou também que as contratações são ruins, que o Flamengo está jogando dinheiro fora. Ok, a gente pode concordar. Me diz aí, deixa aqui nos comentários. Você acha que a gestão Eduardo Bandeira de Mello foi melhor do que a gestão Landim está sendo? Você queria de volta o Eduardo Bandeira de Mello no comando do Flamengo? Mas tá, vamos pontuar uma outra coisa também. A gente fica com a ideia boa do Eduardo Bandeira de Mello por causa do capitanear a reestruturação financeira. Mas se a gente for olhar o futebol também, foi o futebol do Eduardo Bandeira de Mello que trouxe o Vitinho, contratou o Vitinho, uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro até hoje. Foi a gestão Eduardo Bandeira de Mello que tinha os protegidos, o Rafael Vaz, o próprio Rodinei que está há incríveis 7 anos no Flamengo. Isso mesmo, o Rodinei tem 7 anos no Flamengo. Diego Ribas, tudo bem que o Diego Ribas teve um momento positivo depois, enfim. A gestão do Eduardo Bandeira de Mello também não era uma maravilha, muito distante disso, ele acumulando o cargo de vice-presidente de futebol e o time degringolando, não ganhando nada. Então também a gente precisa fazer esses pormenores. A minha preocupação é essa, a gente vai vendo os grupos políticos do Flamengo e não estamos vendo alternativas que tratem o futebol com seriedade profissional na área do futebol de fato. Muita gente que sabe de finanças, muita gente que sabe de reestruturação econômica e pouquíssima gente que entende de futebol de fato, que é capaz de comandar um departamento de futebol. Essa é a grande preocupação da política do Flamengo hoje. Terceira notícia, ontem teve muita gente chateada comigo porque eu falei que o Flamengo de repente poderia trazer o Daniel Alves aí de graça, tá precisando de um clube para jogar a Copa do Mundo. Gente, vocês acham que eu morro de amores pelo Daniel Alves? Você acha que essa seria a solução para o Flamengo na minha cabeça? Não. Entretanto, é uma coisa absurda. O Flamengo precisa de 2 laterais direitos, não é um. O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros pelo Montiel. O Sevilla não aceitou. 12 milhões de euros. Não vai ser fácil trazer grandes jogadores jovens. O Montiel seria uma excelente opção. O Sevilla não está aceitando. O Flamengo vai ter que aumentar uma pedida de 12 milhões de euros se quiser contar com o jogador. Então é difícil, o Flamengo está numa situação emergencial. O Mateuzinho é hoje para mim o que o Wesley é na lateral esquerda. O terceiro lateral, ele é um jovem jogador promissor
que está sendo obrigado a assumir uma responsabilidade que claramente ainda não está pronto. E aí a gente olha para o banco, tem só o Rodinei que já deveria ter saído há muito tempo, inclusive parece que o Grêmio tem muito interesse que assuma logo sua posição lá no Grêmio e deixe o salário livre aí para o Flamengo botar em outro jogador. O Isla já está lá fechando com a Católica também. Então a minha situação é que o Flamengo esse ano precisa de situações drásticas, precisa de ações muito drásticas, senão não vai ficar fora da Libertadores 2023, não vai ganhar nada em 2022, a gente vai ter 2 temporadas comprometidas. Então, só para deixar claro isso aí. Então, o Flamengo precisa de 2 laterais direitos, na minha opinião. O Flamengo precisa de... Aí a gente falou também do Vidal. Pô, quer rejuvenescer o elenco, quer trazer o Vidal. O Flamengo não tem condição hoje de fazer contratação de 2 grandes meio-campistas pelos valores que são de mercado. O Flamengo contratar um bom jogador hoje precisa de mais de 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, 6 milhões de euros. O Flamengo acaba de empenhar 13 milhões de euros, não de uma vez, claro, de forma parcelada, mas de uma forma que vai impactar o clube, no Everton Cebolinha. Então, aí as notícias que a gente tem é que o Flamengo também agora quer contratar um atacante para a ponta esquerda, já que o Bruno Henrique se machucou. Bom, tudo bem. Ali é uma posição que vai ficar defasada, claro, tinha mais um jogador no elenco, mas ali a gente tem pelo menos o Lázaro, que não é o ideal para substituir nessa função de ataque lá na esquerda, mas é uma opção. Agora, ir para o lado direito. Para o lado direito a gente tem Everton Ribeiro, numa fase descendente da carreira, e Marinho, o meia da direita, o Everton Ribeiro, e a possibilidade de ponta, quando um falha, eu colocar o Marinho em campo. O Marinho está tropeçando na bola, a gente precisa de um jogador para aquela função, não para o lado esquerdo. Tudo bem, precisava para o lado esquerdo também, mas ocorreu a fatalidade com o Bruno Henrique. Então, essas contratações são emergenciais e elas não são fáceis de serem feitas, e o Flamengo não pode jogar essa e a próxima temporada no lixo. O Flamengo precisa de ações drásticas e emergenciais, e muitas vezes, quando a coisa chega nesse ponto, a gente precisa fazer o que é longe do ideal. Então, por isso eu dei a ideia lá, falei a questão do Daniel Alves. O Daniel Alves viria pelo salário até o final do ano, ter mais 4 meses, 5 meses de contrato. Seria uma tentativa, além do que o Flamengo ainda precisaria tentar contratar um lateral direito para chegar a ser titular, e deixe que eles briguem pela posição. O Flamengo não ter mais essa coisa de cadeira cativa de jogador. Então, essa é a minha opinião. Quem vocês acham que o Flamengo poderia contratar aí para essas funções, tanto o lateral direito quanto volantes? E aí, você acha que tem que contratar jogador para o lado esquerdo do ataque ou para o lado direito? Para mim, é óbvio que tem que ser para o lado direito, mas a diretoria fala agora em lado esquerdo novamente. Bom, quinta notícia, não pagamento do Paulo Souza. Mais uma das ações que envergonham aí o Flamengo, porque o Flamengo não paga logo uma multa que é pouco mais de 6 milhões de reais. A gente sabe que o Flamengo tem esse dinheiro, e aí o Flamengo fica nessa briguinha para baixar o quê? 500 mil, 1 milhão, e isso é muito mais nocivo à imagem do clube para os treinadores europeus do que benéfico do ponto de vista financeiro. Então agora, quando o Flamengo quiser trazer um treinador da Europa, vai ter mais dificuldade, já que os caras conversam. O Paulo Souza é um cara grande no futebol, apesar do pessoal não enxergar isso. Ele era treinador da Europa, apesar do trabalho dele, que não foi bom, tudo. Ele era o treinador de uma seleção europeia, ele já foi campeão da Champions por 2 clubes gigantes diferentes. Então, assim, não pensem que isso não macula a imagem do Flamengo no mercado, não. Macula, sim, e o Flamengo está aí fazendo birrinha para pagar, porque ficou chateadinho que o Paulo Souza falou algumas verdades. O empresário dele falou também algumas verdades, apesar do péssimo trabalho do Paulo Souza aí. O empresário dele falou algumas verdades e a diretoria não gostou depois que ele saiu. Enfim, polêmicas à parte. Sexta notícia. Chegou-se à conclusão finalmente no Flamengo que o Felipe Luiz tem capacidade para permanecer no clube, não como jogador. Bom, parece que a ideia da diretoria é transformar o Felipe Luiz em um membro permanente da comissão técnica do Flamengo. A gente já tinha falado, quem está há mais tempo aqui no canal, lembra que eu falei isso desde o início do ano, que o Felipe Luiz tinha que ser, durante essa temporada, preparado para ser um membro permanente da comissão, já que ele enfrentaria com mais facilidade as resistências dos treinadores com esses profissionais próprios do time. Então, é lógico, quando um treinador vem de fora, por exemplo, o Jorge Jesus veio, quando ele veio, ele falou, não quero ninguém da sua comissão técnica, o meu trabalho é o meu trabalho, não quero ver ninguém, não quero ninguém aqui vendo como eu faço, o que eu faço,
porque eu quero deixar as coisas prontas para a minha equipe técnica. E é lógico, os caras ficam com um certo receio. Tem alguém de dentro do clube, aí é mandado embora e esse cara assume. Claro, isso é uma posição muito natural. Bom, o Filipe Luís conseguiria fazer isso com mais facilidade, já que ele é um cara muito respeitado na Europa, um cara íntegro, conhecido pela sua ética. Então, eu já falei desde o início, eu acho que ele tinha que permanecer e parece que a diretoria agora está com essa ideia também. A ideia é que ele seja membro da comissão técnica permanente para ser preparado em algum momento a assumir o clube do Flamengo como treinador. Eu acho uma boa ideia. Ele dentro de campo está numa descendente perigosa. O Flamengo também precisava de um lateral esquerdo. Ele tinha que estar já até fora desse elenco, já tinha que estar nessa comissão técnica. Mas é o que temos, a temporada está acabando, ele vai permanecer. Eu espero que permaneça também como comissão. Sétima notícia, o árbitro que vai apitar o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Flamengo, fora de casa ainda. É o mesmo árbitro em que o Diego e o próprio clube, os advogados do clube, fizeram pedir desculpa por ter mentido em uma súmula para prejudicar o jogador e o clube. Ou seja, isso deixa muito clara a fraqueza da diretoria do Flamengo, que até agora que não se movimentou para não deixar com que esse árbitro fosse escalado. É claro, alguém acha que ele vai tratar como uma partida comum, que ele vai conseguir se abster completamente da situação vexatória que ele foi imposta pelo clube e pelo jogador? Vexatória, mas verdadeiro. O clube precisava de fato fazer isso. O erro é não se movimentar para tirar ele da escalação. E é esse árbitro que vai ser o árbitro da partida. E aí a gente fica assim, parece que para um clube ser campeão ele precisa estar muito atento, muito dedicado, muito concentrado em todas as áreas, dentro de campo, comissão técnica, diretoria. E aí quando a gente vê esse tipinho de coisa passando sem que ninguém fale nada, a gente entende o que está acontecendo aí nessa temporada do Flamengo. Bom, oitava notícia, festa do Pedro, completamente inapropriada antes de um jogo que pode decidir a temporada do Flamengo. Porque se o Flamengo perder para o Atlético Mineiro de uma forma que não consiga recuperar na segunda partida, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, o Flamengo terá jogado sua temporada no lixo e pode muito bem ficar até fora da Libertadores de 2023, jogando uma outra temporada aí numa situação muito complicada. Então, e aí o Pedro decidiu fazer uma festa de aniversário, foram lá os companheiros todos. Nesse momento em que as coisas estão do jeito que estão, acho que faltou muito tato. Teve muita gente defendendo, mas eles podem fazer o que quiserem na hora de folga. Não acho que as coisas são assim, acho que eles recebem muito bem, também pelos inconvenientes da profissão, não é uma profissão comum, e eu acho que ele tinha que ter tido sensibilidade. Também mostra que esses caras estão numa fase ruim ou fase boa. Para mim tá de boa, posso fazer minha festa e não tô muito aí para isso não. Então, acho que foi completamente inapropriado, fica aí um ponto de atenção. Vamos ver esses caras dentro de campo amanhã. Até porque, nona notícia, o Flamengo está a 13 pontos com a vitória ontem do Palmeiras. Quem assistiu aquele jogo, viu o São Paulo e o Palmeiras jogando, aí contrasta com a vontade dos nossos jogadores em campo, fica absurdo. E o Palmeiras conseguiu virar no finalzinho contra o São Paulo e abriu aí 13 pontos de vantagem para o Flamengo. A gente começa a falar em liderança, falar em título brasileiro, passa a ser um devaneio, e aí a gente fica triste também porque a gente vê esse Palmeiras, que é o nosso principal concorrente, ganhando títulos em sequência, títulos que era para o Flamengo ganhar, tá ganhando, né, com naturalidade, pelo tanto que investe, pelo departamento de futebol que tinha lá em 2019, enfim. Vamos lá, 10ª notícia. Bom, qual a escalação do Flamengo para amanhã? Quem que vocês gostariam? Eu não tô querendo informar qual vai ser. Quem vocês gostariam? Eu só consigo afirmar com certeza que eu gostaria 3 nomes. Eu gostaria do Rodrigo Caio em campo, do João Gomes e do Arrascaeta. De resto, pode entrar um, sair outro. As coisas estão bem complicadas aí. Para mim, os únicos unânimes são esses 3. Eu espero que o Flamengo, mesmo com isso tudo, que amanhã seja um ponto de virada, que o Flamengo se abrace e veja a importância que tem essa partida e de repente consiga um bom resultado. Pessoal, deixa o like, aperta o dedão no like aí, que quando você faz isso você está me ajudando, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, muita gente chega até aqui, assiste todos os vídeos, mas não se inscreve, é muito importante para mim, você vai estar me ajudando muito se fizer isso. Mengo é paixão, valeu!